Olá, seja bem-vinda à aula número 3 do módulo 1 do curso Viva da Sua Arte. Na aula anterior, falamos um pouquinho sobre a importância do mindset para o crescimento e sucesso do seu negócio e da sua carreira profissional. Também associamos o conteúdo de mindset fixos a algumas falas que a gente vê por aí. Também percebemos a importância do foco e da valorização das nossas origens, certo? Nessa aula, nós vamos falar sobre aptidão, dom, mindset inabalável e o mindset da artesã business. Bora para a aula? Essa aula vai começar com uma pergunta. Aptidão artística é um dom? Vocês já perceberam que algumas pessoas têm facilidade em desenhar, pintar, bordar, costurar, enfim, várias habilidades, né, no ramo das artes manuais. Se você é artesã, né, já tem uma habilidade um pouco mais desenvolvida em uma área, já deve ter escutado de pessoas algo assim: nossa, eu não tenho dom para isso. Vocês já ouviram isso? Eu já escutei muito isso. A pessoa se colocando já num mindset mais fixo, falando: olha, não tenho dom, eu nasci assim, eu não tenho essa habilidade, não, esse talento, que a gente volta, né, à questão do talento, então eu fico ali engessada, nunca vou tentar desenvolver isso. Bom, já respondi um pouco a questão, né? Mas vamos trazer aí. Será mesmo que artes manuais é um dom? Tem um livro que se chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, de Beth Edwards. Ela é uma professora de desenho e ela escreveu um livro pensando exatamente nessa questão, aptidão ou dom, né? Então ela fez uns testes com os alunos que não sabiam desenhar, eles estavam num curso básico de desenho e pediu para eles fazerem um autorretrato. Nesse livro tem o antes e depois, né? Então, o primeiro autorretrato, você percebe que são traços primitivos, traços mais grossos, mais amadores mesmo, nesse sentido, de pessoas que realmente não aspas, né, teriam aptidões para o desenho. E com o prosseguir do curso, né, era um curso básico mesmo de desenho, a gente consegue ver a evolução do antes e depois. Daí, nos últimos desenhos, a gente já vê um avanço muito grande. Então, eles já conseguem fazer realmente um autorretrato realista. Então, ela já coloca esse componente aí pra gente pensar. Ela vai falar de componente no sentido assim. Então, ela já traz aí uma dica para essa resposta, claro, que é algo aprendido. Essa autora, ela concorda que a maioria das pessoas considera aptidão para desenhar, pintar, fazer artes mesmo, como se fosse uma coisa mágica mesmo, né? Um dom é algo mágico, como se fosse uma varinha de condão ali para você adquirir aquele talento. Mas as pessoas não compreendem os componentes que estão envolvidos nisso. Os componentes dos desenhos que precisam ser aprendidos, certo? Então são vários componentes que precisam ser aprendidos. O que nós chamamos o quê? De técnicas, de passo a passo. Vocês lembram do livro que eu indiquei na aula 1, que é Mindset, uma psicologia do sucesso? Então, lá ela vai colocar alguns questionamentos sobre isso também. Ela vai falar que tem pessoas que desenvolvem suas aptidões no curso natural da vida delas. Então, não é que elas tenham mais facilidade, é que elas desenvolveram essas aptidões no seu curso natural da vida, na história de vida delas. Em contrapartida, outras pessoas precisam se esforçar um pouco mais para desenvolvê-las, porque não tiveram essa oportunidade, esse acesso, essa facilitação para o desenvolvimento da sua aptidão. Então, a gente precisa sim fazer um treinamento, né, para essa aptidão ser desenvolvida. Por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com mindset? Pessoas com mindset fixo vão achar
que realizações que aconteceram no início da vida já revelam tudo sobre o talento e o futuro de alguém. A gente já não falou que eu nasci assim, eu permaneço assim e tudo mais. Tem pessoas que nascem com o dom, é sorte. Então, sempre vai atribuir um talento ou alguma coisa bem engessada mesmo na vida daquela pessoa, né? E não na sua própria vida, certo? Então, a pessoa com mindset fixo passa, gente, se ela tiver um mindset fixo durante a vida toda, a identidade mito, que não aprendeu nada durante as suas experiências, não elevou a sua consciência, às vezes elas passam uma vida inteira sem descobrir as suas aptidões, as suas habilidades, né? Não só habilidades manuais, mas às vezes passam uma vida, morrem sem saber que tinham essas aptidões. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o quanto aptidão não é dom. Vocês conhecem a história de uma artista mexicana chamada Frida Kahlo? Essa artista mexicana, ela estava estudando medicina numa escola lá no México e com 19 anos ela sofreu um acidente de um ônibus que colidiu com um bonde elétrico. Enfim, ela teve que abandonar os estudos, ela ficou engessada por muito tempo numa cama. Ela nunca tinha pegado um pincel e uma tela para pintar. E o pai dela entendeu que ela precisava de uma ocupação naquele tempo que ela ia ficar na cama, porque ela ficou inteiramente engessada. Bom, ele colocou um espelho no teto para ela se inspirar, né, para ela pintar. E ela começou a pintar autorretratos, porque era o que ela via. E ela começou também a pintar a sua realidade. Ela começou a elaborar os conflitos dela ali, né, de uma pessoa acamada através da arte. Esse é outro papo, é um papo sobre resiliência. Depois a gente entra nisso em outro momento. Até aquele momento, ela não sabia que ela tinha aptidão para a pintura. E se não tivesse acontecido tudo isso, talvez ou ela ia desenvolver essa aptidão mais para frente, a gente não sabe, ou ela nunca iria desenvolver essa aptidão de pintora, de artista. Ela foi professora, ela já fez bonecas de pano, ela trabalhava também com algumas questões de artesanais, do artesanato também. Mas a aptidão dela, o que brilhava os olhos dela, eram a tela e o pincel e a tinta. Para a gente entender que realmente a aptidão não é dom, certo? É muito suor, muitas vezes, para a gente se desenvolver como um profissional bem qualificado aí, né? Então, quando as pessoas falam, não, mas você tem dom para isso, parece uma coisa tão fácil, né? Parece que você nasceu assim. Não é. É importante a gente sempre estar na nossa ponta da língua para a gente falar sobre o esforço do que é o nosso trabalho, voltado para a valorização também do nosso trabalho. Mas mesmo depois que a gente desenvolvermos nossas aptidões, a gente precisa estar em constante busca do nosso desenvolvimento, tá? Para a gente não retornar ao mindset fixo, que a gente já falou que pode retornar a esse mindset. Então a gente tem que sempre estar em busca de novas técnicas, novos conhecimentos, novos treinamentos. Vocês estão aqui, né, fazendo um novo treinamento, vamos dizer assim. Então vocês já estão nesse movimento progressivo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o mindset inabalável. O que é um mindset inabalável? A base de um mindset inabalável é nós nos conhecermos. Os outros não vão ditar coisas que não fazem sentido para as nossas vidas. Quando a gente se conhece, a gente sabe quem sou eu e quem é o outro, e quem é o meio. A gente consegue fazer essa divisão. Então, o meu eu termina onde o outro começa. Eu consigo entender o que é meu e o que é dele, as questões minhas e as questões dele, né? Do outro, do meio, vamos dizer assim, tá? Então, quando nós temos um mindset pautado no crescimento, né, um mindset de crescimento, sabemos exatamente quais os caminhos a escolher,
tá? O medo que vai aparecer, ele vai se diluindo porque a gente sabe onde a gente quer chegar, tá? Mesmo que as outras pessoas não acreditem nesse negócio, no sua carreira, nas suas escolhas, em você, tá? Então, quando a gente tem um mindset de crescimento, a gente não deixa que os outros ditem as regras para as nossas vidas, para o nosso negócio, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se uma pessoa fala, desiste, artesanato não dá dinheiro, você nem é tão boa artesã assim, você não vai ganhar nunca dinheiro com isso, você não vai viver da sua arte. Se você tiver um mindset inabalável, você vai entender que aquela pessoa não entende do que você tá, do seu interior, não tá entendendo, vai ser difícil passar isso pra ela, né? Vai ser difícil você passar tudo isso pra ela que você tá sentindo. Mas quando você tem um mindset inabalável, você não tem nem a necessidade de ficar falando, tá? Você vai entender que para aquela pessoa é difícil mesmo. Se ela tivesse de repente numa posição de artesã, ela estaria muito insegura. Mas como você sabe para onde você quer ir, onde que demanda seus propósitos, seu foco, você de certo modo, você vai ser solidária àquela pessoa que tem essas limitações, vamos dizer assim. De repente, ela está no mindset fixo, certo? Que coloca apenas os obstáculos, que não quer seguir em frente e tudo mais, certo? Mas assim, em linhas gerais, você vai entender aquela situação. Você não vai ficar chateada com aquela situação porque seu mindset está inabalável. É como se fosse uma blindagem, entende? O que é uma blindagem? Coloca aqui um vidro blindado, a pessoa, vamos dizer, tá falando ali, eu estou escutando, eu entendo, eu tô sendo empática com aquela pessoa, mas aquilo não vai me afetar ao ponto de eu desmoronar, de me desmotivar, de desistir. Isso é um mindset inabalável. Eu quero perguntar uma coisa pra você, como mulher, tá? Não como artesã agora, como mulher. O que Anitta Garibaldi, Hebe Camargo, Luiz Helena Trajano, J.K. Rowling, Beyoncé, Madonna, Oprah têm em comum? Vocês sabem o que elas têm em comum? Elas têm um mindset inabalável. Elas não deixaram, apesar de todas as adversidades que elas passaram, elas não deixaram as pessoas falarem, você não consegue, você não pode. E elas falaram, sim, eu posso, eu consigo, eu sei. Falaram para elas mesmas e mostraram através de suas ações. Então, elas apresentaram um mindset inabalável frente às adversidades aí que ocorreram. Bom, vamos falar sobre os 8 pilares do mindset de uma artesã business. Esse é um momento crucial aí para a gente focar de vez e finalizar o módulo 1, aula 3, com mindset de crescimento, hein? Então vamos lá. Primeiro pilar, se conhece, a artesã business se conhece e é assertiva, tá? Então a artesã business, ela vai sempre estar pautada através de uma inteligência emocional aí, ela vai trabalhar várias questões que vão gerar resultados na parte de relacionamento com pessoas através do seu autoconhecimento. A artesã business, gente, ela tá sempre vigilante com si mesma, tá? Ela percebe as suas emoções antes das ações. Então ela fica se analisando, é uma autoanálise ali do que essas emoções estão trazendo para ela e o que isso significa para ela. A partir disso, ela vai tentar ser mais assertiva possível, porque ela sabe que isso pode influenciar nos seus negócios, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de cliente mandão. Não sei se vocês já tiveram um cliente mandão que muda de opinião toda hora, ou que critica muito seu trabalho e tudo mais, e fica, né, cliente mandão mesmo, tô pagando
tenho todo o direito, assim, de questionar tudo. Bom, mesmo que a artesã business ela fique irritada com isso, chateada, né, brava com isso, ela vai perceber essa irritação. Então, antes da ação, ela percebe a irritação. Opa, fiquei irritada, estou irritada. Como eu vou agir? A partir desse momento, ela racionalizou, tá? Então, quando ela racionaliza, a tendência dela ser mais assertiva possível aumenta, certo? Então, ela, de uma maneira assertiva, não concorda com o que está acontecendo, né? Dependendo do caso, lógico, mas vamos supor que ela não concorda e ela tem vários argumentos pautados em argumentos bons sobre a originalidade daquela peça. O quanto é importante ele enxergar de outra maneira. Ela não vai deixar as emoções influenciarem nessa comunicação, tá? Isso faz muito parte da inteligência emocional. Então, ela vai tentar convencê-lo da importância de entender o outro lado também daquele produto. Quando você tem um mindset de crescimento e também um propósito, um comprometimento com aquilo, né, com as suas ações, com o valor da sua empresa, as pessoas passam a confiar mais no seu trabalho, elas começam a indicar mais, elas começam a te seguir mais. E isso dá grandes resultados para o seu negócio, quando você tem esse propósito e esse mindset de crescimento unido. Terceiro pilar do mindset de uma artesã business. Ela mantém o ego dela no ponto baixo. Quando você se preocupa demais com o seu ego, você impede que outras pessoas cresçam junto com você. A relação tem que ser de ganha-ganha. Eu já falei isso, vou repetir. Quando todo mundo se ajuda, todo mundo sai ganhando. Uma artesã business deseja, emana para outras artesãs que elas sejam as melhores nas suas áreas no ramo artesanal. Elas querem que as outras sejam melhores mesmo, as melhores possíveis, né? Que sejam outras artesãs business. Uma artesã business, ela nunca vai passar ninguém para trás. Ela nunca vai tentar atingir um sucesso passando por cima de alguém, tá? É muito importante a gente entender esse mindset de crescimento, é de crescimento de todos também. Se a gente tem um mindset fixo, a gente perde a oportunidade de fazer grandes parcerias, de fazer grandes negócios. Então, uma artesã business, ela já vai na contramão disso. Ela quer todo mundo no mesmo páreo. O quarto pilar do mindset de uma artesã business é que ela entrelaça a melhor comunicação. E comunicação, gente, a gente traz aqui para vocês que também é o nosso produto, é a nossa arte, certo? Quando a gente faz algo artesanal, a gente está comunicando o mundo sobre os nossos valores, sobre quem nós somos, sobre a marca da nossa empresa. E isso é também uma forma de comunicação, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em branding. Além de verbalização, que é uma forma de comunicação, a comunicação de uma artesã business também se dá através do produto dela, porque é o produto que vai comunicar a sua empresa com o mercado, certo? Então, ela vai colocar muito dela ali, todos os seus propósitos, todos os seus valores da sua marca no seu produto, certo? Ela vai transmitir, ela vai dialogar através da sua arte, tá? E também faz parte da comunicação o quê? A escuta. A artesã business, ela tenta refinar sempre a sua escuta, porque escuta é uma fonte de informação, certo? Então, ela tá apta a receber críticas, a receber feedbacks, porque ela está com essa escuta aberta e ela vai fazer daquela informação algo valioso para ela estudar, para ver se ela precisa mudar em algumas coisas, para ela precisa se desenvolver em outras, o que ela fez de errado ou não, o que ela fez de certo, né? Que é também, escuta de feedbacks também são positivos. Então, ela amplia esse canal de escuta que é primordial para uma comunicação
boa, uma comunicação fluente, tá? O mindset dela também está voltado para a comunicação. O quinto pilar de um mindset de uma artesã business é o feito melhor que perfeito. A artesã business, ela não vai buscar uma perfeição no início do seu projeto, tá? Ela é feito melhor que perfeito, porque tem pessoas que passam anos projetando e anos procrastinando, deixando para amanhã a execução disso. Então, é muito melhor nós fazermos, executarmos e na continuidade desse trabalho, nós irmos melhorando nesse processo, certo? Porque o mindset de crescimento, ele sempre vai buscar esse desenvolvimento, porque o mindset de crescimento também vai buscar esse desenvolvimento, ele não vai se contentar com o que tem. Ninguém tá falando para você fazer de qualquer jeito e tá bom, tá? Não, mas se você tá demorando demais para pôr um projeto em prática, é importante você entender que feito é melhor que perfeito, sim. E qual que é o pilar número 6? É não ter medo de falhar. Nós percebemos de muitas artesãs o relato de medos diversos, medo de empreender, medo de falhar, medo de não ser capaz, medo de não ganhar dinheiro, enfim, vários medos aí percorrendo os pensamentos de uma artesã, né? Mas assim, o que a gente precisa trazer para vocês hoje? Que os medos irão ocorrer sim. Sabe aquela coisa assim, fica tranquila, o erro vai acontecer? Eles acontecem. Claro que alguns podem ser evitados, óbvio, mas tem outros, gente, que não dá, que eles vão ocorrer. E aí, que a gente pode vincular ao artesanal. Como é que é isso? Quando a gente erra um ponto de macramê, um ponto de crochê, uma pincelada a mais ali, né, sem querer. Como que a gente vê isso? Tem pessoas que vão olhar para aquilo, depois passou por cima do erro, tal, deixou quieto e vão ficar assim, ó, não consegue enxergar todo o contexto da obra, ela só consegue enxergar o erro. Ela só vai enxergar aquele ponto que saiu errado, aquela pincelada que saiu fora, a mais. Então tem pessoas que vão ficar apenas olhando para o erro. E aí, o que acontece, gente? Mindset fixo aí falando um pouco sobre nós, sobre quanto a gente está se lamentando por algo que a gente passou já. A gente passou por ele. A gente decidiu não começar novamente, certo? Então, você tem essa opção de passar por ele e tal, mas não ficar olhando para ele todo momento. Como que a gente vai corrigir aquilo, tá? Uma das formas que a gente sempre vê, não, eu errei o ponto aqui, vou desmanchar tudo novamente. Geralmente é isso mesmo. Às vezes a gente tem que desmanchar as coisas pra gente começar novamente. Ou às vezes a gente tem que começar uma obra nova. Aí, aquela foi, tudo mais, eu aprendi, vou fazer uma réplica que sem aquele ponto, aquela pincelada a mais. De qualquer forma, eu comecei de novo. Então isso é muito comum, certo? Eu trouxe a metáfora aí dos pontos e da pincelada pra gente entender que a gente tem que aprender com a correção dos erros, sim, tá? Cortella vai falar que a gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros, porque se a gente aprendesse com os erros, a metodologia de aprendizado mais incrível seria errando bastante, né? Não, mas a gente aprende na correção deles, isso é muito legal. Então, vamos entender que nós vamos errar sim, mas é importante que nosso mindset esteja focado na busca de novas tentativas. A gente tinha falado, né? Ainda não foi dessa vez, mas na próxima eu serei melhor. O sétimo pilar do mindset da Artesã Business é que ela acredita e pensa alto. Ela mira na lua e acaba atingindo as estrelas, né? Então ela pensa muito alto. E assim, o questionamento é, por que a gente tem que pensar pequeno? Se pensar grande, dá o mesmo trabalho, não é? Dá o mesmo trabalho. Então, a gente tem que pensar grande sim, a gente tem que traçar nossas metas,
a gente vai aprender um pouquinho em planejamento a longo prazo e tudo mais. A gente precisa pensar no futuro mesmo, tá? No agora e no futuro. A gente precisa sonhar alto, sim. Só uma dica, só um exemplo para vocês entenderem. A maioria dos inventos de uma época eram coisas que eram inimagináveis. Entende? Os maiores inventos eram coisas inimagináveis para aquela época, para aquele contexto. Então, pense longe quando você pensa no seu negócio criativo. E chegamos ao 8º pilar do mindset de uma artesã business. A artesã business, ela é apaixonada pela ideia de ser uma artesã business. Mesmo as pessoas desvalorizando o seu trabalho, a artesã vai do A ao ponto B por meio da sua dedicação. Ela tem orgulho de ser uma artesã. Ela não aceita ser amadora no ramo. Ela não aceita o médio. Ela está em busca todo dia do seu desenvolvimento, buscando conhecimentos no ramo que ama, buscando planejar o seu negócio de maneira precisa e com isso, ela vai atingindo os melhores resultados, né? Que a gente já falou um pouquinho por quê. Que é o pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, como ela está sempre se desenvolvendo da melhor forma possível, sempre em busca, não se contentando com o que tem, lutando sempre para não trazer um mindset fixo, ela vai obtendo os melhores resultados no seu negócio criativo. Chegamos ao final do módulo 1 da aula 3 e vamos fazer um resuminho aqui do que você aprendeu hoje. Aptidão não é dom, que é algo que a gente desenvolve, que tem pessoas que vão desenvolver ao longo da vida, mas que é possível desenvolver. Você aprendeu também o que é um mindset inabalável, e também sobre os 8 pilares do mindset da Artesã Business. Espero que você tenha gostado e vamos para o segundo módulo.